venho hoje à casa de Sônia Seco para contar uma história super legal, uma história de vida, uma história de superação. A Sônia, que sempre foi conhecida como a bailarina de Londrina, e vai nos contar um pouco dessa história, que é uma história tão bonita, né, Sônia? Pois é. Boa tarde, Paula. É uma alegria receber você aqui no meu lar, na minha casa. Que bom, né, prazer estarmos é meu. aqui nessa tarde, né? Então, eu queria que você começasse contando a sua história de bailarina, né? Que você foi uma bailarina que conseguiu alcançar uma projeção muito bacana, conseguiu ser a bailarina de Londrina, que conheceu vários lugares e que conquistou vários prêmios também. Isso. Eu comecei, eu até estava conversando com você, aqui em Londrina, eu comecei os meus estudos de balé em 1975. Tinha 9 aninhos. E eu era sou a única menina de 3 irmãos homens, então sempre quis o balé, na verdade. E minha mãe se usou disso, então, para que eu fizesse a escolha. Na verdade, criança quer tudo, né? Eu queria o tênis, eu queria o balé, eu queria o piano. Uhum. E aí minha mãe disse, não, você não vai ter tempo, então você precisa escolher o que você quer. E eu disse, bom, balé eu quero. E ela disse, bom, então o piano não dá para você fazer, porque, olha, é numa sala pequena, é um piano, a professora e você. Aí eu disse, mas é só isso? Ela é 1 hora de aula e você vai ficar sentada. Eu disse, sentada? Ah, não, sem condições. Sentada, fechada, 1 hora. Quer dizer, para uma menina moleca que eu era, então ela disse, não, então você entra no balé. Se você não gostar do balé, a gente então põe você no tênis. E quantos anos de balé? Eu tenho 50 anos, eu tenho 41 anos de sala de aula. Então, mas você fazendo aula e o auge do teu balé foram quantos anos? Eu comecei com 9, eu sou formada pelo Royal, a Anela seguia a metodologia do Royal. Então, eu, aos 18 anos, eu já fiz a audição do Cisne Negro, do Balé Cisne Negro. Aí eu já estava formada profissionalmente. Eu fiquei ali no Cisne, depois eu voltei para Londrina, abri a minha escola. Mas você morou aonde? Eu morei em São Paulo durante um tempo. Morei em Curitiba, com 14 anos eu fui para Curitiba para fazer estágio no Balé Guaíra. Só que eu não entrei porque não, era menor de idade, né? Não pode, então eu fiquei fazendo aulas com eles. Eu fui liberada pelo diretor da companhia, que na época era o Carlos Trincheiras, o nosso querido e falecido Jair Moraes, né? Foi um motivador da minha carreira, muito grande, porque ele disse, não chamava a gente pelo nome, ele dizia ela, né? Então ele dizia, ela pode fazer aula de manhã, ela pode, falando com você, ele chamava de ela. Então ele disse que eu tinha uma condição de acompanhar as aulas da companhia. Então com 14 anos eu morei 1 ano e meio em Curitiba. Quando eu completei os meus 15 anos, né, prestes a fazer 16 anos, eu voltei então para Londrina para ir terminar essa profissionalização, né, para que eu pudesse depois seguir minha carreira. Aí eu fui para o Cisne Negro. Lá em São Paulo eu fiquei 1 ano, porque os meus pais não tinham condições de me sustentar. E você sabe o que é uma criança, né, de 18 anos que seja, e morar fora, se sustentar, né, mesmo eu ganhando um salário, era um salário pequeno, eu tinha que pagar um pensionato, não tenho parentes lá, eu tinha que pagar o pensionato, me manter e muito nova também, sim, né? E aí, uma época, né, em que tudo era mais difícil. Muito, o Cisne Negro, ele é na Vila Madalena, então eu tinha que pegar 2 ônibus. Agora, né, eu estive lá agora em janeiro para fazer um refresher do Royal e eu me relembrei toda essa trajetória. Agora são vários ônibus, na época tinha um, chamava Vila Ida. Eu tinha que pegar ele às 8. E o Cisne Negro, de quem que era? O Balé Cisne Negro, ele é a Companhia Cisne Negro, que é dirigido pela Uda Bittencourt. Isso, ainda por ela. Hoje é a filha, a Dani Bittencourt. A Uda já tem 80 anos. Então, ela tem mais ou menos isso, né? Sim, infelizmente está com Alzheimer. Então, assim, mas está lá, tá ótima. Ela já é idosa. Eu a vi, cabelinho branquinho, toda, ela se lembra. Oi, tudo bem, você é de Londrina. Né, assim, muito vagamente, mas é a Dani que está dirigindo a companhia. Sei. Cada dia eu fico mais emocionada, fico impressionada também de ver um diretor teatral como o Jorge Tacla mergulhar na dança como ele mergulhou,
não sai daqui e está arrancando dos bailarinos tudo que pode na parte interpretativa, porque não é só execução de passos, você tem que contar uma história dançando. Agora, contar a minha história, a história da nossa vida, a história do Cisne Negro, não há coração que aguente. Então, e ano que vem, a gente está em 2018, 2019, vai fazer 10 anos que você passou por uma doença terrível, que foi H1N1, na pior crise dessa doença, né, que aconteceu, que foi o surto que deu aqui em Londrina, onde as pessoas não saíam, não iam a shopping, não saíam até de casa. E foi quando eu me lembro que você teve essa doença, você ficou no Hospital Evangélico, eu me lembro, e quase veio a óbito mesmo, não foi? Não, na verdade eu fui a óbito, né? Eu digo assim, eu tive uma segunda chance da parte de Deus, porque eu comecei com sintomas da gripe suína, mas eu não tenho amígdalas, então as minhas febres, elas não são altas. Então a desconfiança era, não, talvez não seja a gripe suína porque ela não tem febre alta. Eu tinha tudo, tosse, coriza, tudo que você, né, que a gente sabe que é da gripe suína, porém eu não tinha febre. Então eu fiquei lá 2 dias, 3 dias em casa, aí foi piorando, até que eu fui num médico e ele disse não, que eu tava ótimo, não tinha nada, que era só um resfriado. E acreditando nisso, eu continuei em casa, tomei uma aspirina e isso mascarou. De segunda para terça, eu acordei com falta de ar e fui levada pela minha mãe ao hospital. E ali os exames já deram que eu manchado todo meu pulmão direito, tomado. E quanto tempo você ficou no hospital? Foram 2 internamentos, na verdade. Esse primeiro, eu fui internada, comecei com remédio, com Tamiflu, e aí fiquei lá 4 dias e fui para casa. Ao invés de eu melhorar, eu fui piorando. Então, numa quinta, eu fui para casa. No domingo, o médico me chamou de volta, porque eu já estava sem cor, sem ar, né? Não tinha apetite. Aí minha mãe disse, mãe é mãe, né? Tem alguma coisa errada, doutora, ela tem que voltar para o hospital. Ele disse, bom, vamos fazer uma bateria de exames. Aí foi que me internaram num domingo. Quando eu fui fazer endoscopia, a médica, então, eles me deram Buscopan. E aí a médica percebeu que a minha pressão foi lá embaixo e não pegava mais meu batimento cardíaco. E aí ela falou, não, espera, isso não pode ser estômago. E aí ela entrou em contato com o médico de plantão, o cardiologista, que era o Dr. Luciano Rodrigues. E ele estava, por Deus, eu falo, né? As pessoas falam, por acaso, para mim não existe. Na minha condição, né? Aí ele entrou e ele me contou depois, porque eu não me lembro, né? Até o que eu estou contando, muita coisa eu não me lembro. E ele disse que ele me perguntou onde eu sinto, o que a senhora está sentindo, e ele disse que, eu não vou esquecer, porque eu disse o que a senhora está sentindo, e você respondeu, a senhora está no céu. Diz que eu brinquei com ele assim e disse onde era a dor, que era localizada, que dava até pra se ele fizesse um buraco, e aí eu fui a óbito. Ali. Nossa. Foi ali que eu morri. Me deram 8 choques. Isso eu não sabia, hein? Por isso que é assim que eu falo que o balé salvou a minha vida, né? Porque nesse momento, o que o organismo suporta são 4. Porque ele é um choque entre o 110 e o 220. Sim. É um pouco mais que o 110, né? Ele causa um dano. Se a pessoa, né? Então, o máximo que eles dão é 4. Depois de 4, se o coração não voltar, parou, o cérebro já não está, já vai voltar à vida vegetativa, ou se voltar. No 4º choque, ele me contou que eles já começaram a guardar as coisas e ele começou a... Não, vamos continuar, ela tem, olha a musculatura dela. Ele apontava para mim a musculatura, porque ele conseguiu enxergar em mim músculos, né? Diferente, um atleta, ela deve ser atleta, ela consegue, né? Então, eles continuaram. E aí a enfermeira, que depois me disse que ela teve que tirar ele da sala, porque ele falava, não, continua. E foram até o 8º choque e eu voltei realmente. Quando eles me tiraram de lá, eles me desentubaram, eles me levaram para um quarto que ao meu lado só tínhamos eu e essa pessoa com gripe, uma mulher que ela tinha... Foi na fase áurea, né, da H1N1. Ela perdeu, ela ganhou o bebê, mas ela tinha gripe suína, ela veio a óbito do meu lado. E você acha, então, que foi graças ao balé, a essa condição física, há anos aí desse pulmão
que era um pulmão muito, muito bom, que você, graças a Deus, está aqui hoje. Esse foi um dos comentários do médico. Olha, se fosse outra paciente, a gente não continuaria. Como eu detectei musculatura, e aí depois conversando com minha família, meu esposo, falou, não, ela foi bailarina, ela tem musculatura, é professora de balé. Então ele falou, olha, isso salvou a vida dela. Eu tive que fazer fisioterapia, eu fiz 2 anos de fisioterapia respiratória. Eu tinha crises de falta de ar, assim, durante 2 anos, alérgica, mudança de tempo, dormi sentada, porque deitada eu tinha muita apneia, então foram 2 anos assim. Eu me lembro que o primeiro dia que eu fui caminhar no hospital, que o fisioterapeuta foi me carregar, parecia que tinha espinhos nos meus calcanhares, porque eu estava pele e osso. E eu me lembro que quando eu voltei e sentei na poltrona, me deu uma crise de choro, porque eu disse, nunca mais eu vou dançar, nunca mais eu não vou nem malemar, vou andar, né? Sônia, muito obrigada por nos receber aqui, contar essa história linda, maravilhosa de vida. Eu tenho essa lembrança sua, um pouco do que eu vivi ali. Eu vi você deitada naquele aquário, inconsciente, entubada. E essa é uma memória que vem muito nítida para mim quando eu te encontro, né? Então a gente dá graças a Deus e louva a Deus também todos os dias por você estar viva e estar bem, estar trabalhando e estar aqui com a gente para contar toda essa história, que é uma história muito bonita de vida. Parabéns para você. Obrigada, eu é que agradeço, viu? Obrigada a todos vocês e que a gente continue, né, acreditando que Deus pode tudo, né? Amém. Obrigada.